Graça e a paz de Jesus, querido, passando aqui rapidinho só para compartilhar uma palavra ao teu coração. Livro do profeta Neemias, no capítulo de número 1, versículo 3, versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor: E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos e as portas queimadas a fogo. Sucedeu que eu, ouvindo essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os deuses dos céus. Queridos, repare que Neemias está vivendo dentro desse tempo, dentro da fortaleza. A fortaleza era um lugar de proteção, a fortaleza era um lugar de segurança. Neemias estava nos seus afazeres, mas percebe que a notícia chegou até ele por alguém que veio lá dos restantes do cativeiro. Ele retorna, vai até o palácio e dá a seguinte notícia para Neemias: os muros de Jerusalém estão derribados, as portas estão queimadas, Jerusalém está em grande miséria e ruína. Percebe que a fortaleza não foi o suficiente para atrapalhar ou para impedir que a má notícia chegasse até Neemias. Porque acredite, querido, independente do ambiente ou do sistema onde você está, você precisa estar preparado, porque em algum momento, em alguma hora, a má notícia vai chegar até o ambiente da fortaleza onde você está. Mas percebe que a reação de Neemias é o que me chama a atenção. O texto vai dizer que Neemias ouviu estas palavras: assentei-me, chorei, lamentei, mas orei perante o Deus dos céus. Percebe que Neemias não fica na inércia, Neemias não fica na apostasia. Neemias, ainda que esteja abalado com a notícia que está recebendo, Neemias agora vai se levantar em meio às cinzas e vai começar a orar, vai começar a jejuar, vai começar a interceder pelo seu povo. Por que ele faz isso? Porque ele está dentro da fortaleza, ele está protegido. Mas quando ele olha para fora, ele vê que seus irmãos não estão. Então Neemias é alguém que se compadece, alguém que está fora da fortaleza. Ainda que ele esteja protegido, ele sabe que tem gente do lado de fora que precisa também dessa proteção. Neemias, então, ele vai chorar, ele vai se lamentar e ele vai orar ao Deus dos céus. Ele é uma espécie de um intercessor por aqueles que estão precisando. Neemias, ao ouvir estas palavras, eu acho interessante isso, que ele não vai perder a sua viralidade, ele não vai perder a sua atitude, ele não vai perder a sua disposição para continuar exercendo aquilo que ele está exercendo. Neemias não vai deixar de trabalhar para o rei, Neemias não vai deixar de se posicionar diante do rei, independente que as notícias são ruins, independente que as notícias não sejam favoráveis, Neemias vai continuar fazendo o que ele foi chamado para fazer. Querido, talvez você, por algum momento, por algumas circunstâncias, recebeu notícias que por muitas das vezes te afligiu, tentou paralisar, mexeu com o teu emocional. Só que entenda uma coisa: quando Neemias recebe a má notícia, ele continua fazendo o que ele foi chamado para fazer, ele continua exercendo o que ele foi chamado para exercer. Não é porque a má notícia chegou que eu vou deixar de fazer o que eu fui chamado para fazer. Eu acho lindo quando José está dentro do Egito, ele está dentro da prisão, e aí ele tinha todos os motivos do mundo para não fazer mais nada. José, então, por sua vez, ele foi vendido pelos seus irmãos. Uma caravana de ismaelitas passaram, levaram ele, compraram, levaram para dentro do Egito. Ele foi assediado pela esposa de Potifar, e quando ele chega na prisão, ele está ali um determinado tempo que ele não fez nada, mas ele está passando por toda aquela situação. Quando de repente o copeiro e o padeiro, eles vão ter um sonho e eles vão contar para José. Percebe que José, mesmo mediante as informações, mediante tudo aquilo que ele estava vivendo, ele não negligenciou o dom que Deus havia dado para ele. Então, querido, entenda uma coisa: não é porque você está passando por essa adversidade, não é porque as lutas vieram sobre você que você vai deixar de fazer o que você foi chamado para fazer. Rompe cadeias, quebre as correntes, se levante das cinzas. Queridos, Jó, no capítulo de número 14, vai dizer que a esperança
semelhança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas ela brotará. Querido, eu quero profetizar sobre a sua vida que as notícias não vão te paralisar. As má notícias não vão fazer com que você venha se enclausurar dentro desse sistema de proteção que você achou que ia estar protegido. Deus, talvez por sua vez, permitiu que essa má notícia chegue simplesmente para que você saia da inércia, para que você saia da apostasia, para que você saia do ambiente onde você está. O Senhor está dizendo através dessa simples palavra para você: eu permiti a má notícia chegar, eu permiti com que o sistema seja abalado, eu permiti com que a má notícia entre por dentro da sua casa. Para quê? Para que você saia da apostasia, para que você volte a orar, para que você volte a se consagrar, para que você volte a buscar a minha presença. Queridos, Neemias se apresenta diante do rei e sabe o que o rei vai dizer? Filho, eu percebo que tu estás triste, mas percebe que o rei, ele está tendo discernimento que essa tristeza de Neemias não é tristeza da saúde, porque ele está doente, não, pelo contrário, é tristeza da alma. Ele se compadeceu dos seus irmãos. Querido, o rei sabe como está o teu coração, o rei te conhece por dentro e por fora, o rei sabe às vezes, com muita luta, com muita dificuldade, mas você está rompendo, você está caminhando, você está avançando. O rei te conhece. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias: antes que tu fosse formado no ventre da sua mãe, eu, o Senhor, o teu Deus, te conhecia. Querido, numa corrida para a vida, nós entendemos aí que de 200 a 500 espermatozoides, eles estão se preparando para que um seja manifesto. Você já começa nascendo ali, já no processo de luta, de guerra, de batalha, e Deus já estava escolhendo você antes mesmo de você ser formado, antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. Querido, então quero liberar essa palavra profética para a sua vida. Você é mais do que vencedor. Não pare em meio a circunstância, não pare em meio a essas adversidades. O Senhor sabe do que você precisa, Ele sabe aonde você vai chegar e Ele sabe que você é capaz. É por isso que Ele está te permitindo passar por todas essas circunstâncias, porque Ele quer glorificar o nome dEle sobre você. Fique com essa palavra profética para o teu coração. As má notícias, elas não vão te paralisar, elas simplesmente chegaram para que Deus seja glorificado na sua vida. Receba essa palavra para o teu coração, em nome de Jesus.